Vários traders, pessoas físicas, se uniram em uma rede social para derrubar bancos e fundos de investimentos e conseguiram. Vários se tornaram milionários da noite para o dia e isso aconteceu nessa semana. Fala comigo, tubarões do mercado financeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E cara, que loucura que tá acontecendo no mercado americano essa semana. O que tá acontecendo lá é praticamente uma rebelião. Várias pessoas se uniram e mostraram que é possível sim, se as sardinhas se unirem, elas comerem os tubarões aí, vamos assim dizer. Se você não tá sabendo o que aconteceu, você não acompanha muito o mercado americano, não vê notícias em inglês, tem uma ação chamada GameStop, que disparou 7.400% nessa semana, nos últimos dias. Para você ter uma noção da valorização, se você tivesse investido R$1.000, agora você teria R$740 mil, cara. É muito dinheiro, é uma valorização enorme. Inclusive, várias pessoas já postaram seus resultados. O que eu vi foi um trader que colocou R$17 mil e fez 22 milhões de reais. Então o cara virou milionário em uma semana. E detalhe, é milionário em dólares, não milionário em reais. 22 milhões de dólares. Daria praticamente aí uns 120 milhões de reais ou até um pouquinho mais. E como tudo isso está acontecendo, como isso começou e o que pode acontecer daqui para frente. Inclusive tem algumas coisas já acontecendo na Bolsa Brasileira, mais ou menos que essa revolta das pessoas físicas também se juntando para poder derrubar grandes bancos e grandes fundos de investimentos. Seria praticamente um Robin Hood aí no mercado financeiro, tirando o dinheiro dos ricos e dando para os pobres, para as pessoas físicas, para os traders que investem ali dia a dia na Bolsa de Valores. Isso tudo começou num grupo, numa rede social, o Reddit, que não é muito conhecida no Brasil, mas internacionalmente as pessoas usam muito, e ali você tem comunidades, mais ou menos igual tinha no Orkut, não sei se você se lembra, se você é jovem você não vai lembrar, mas nessas comunidades ali acontece tipo como se fosse um fórum e as pessoas vão debatendo ideias. Existe uma comunidade lá nesse Reddit chamada Wall Street Bets, que seria apostas de Wall Street, a tradução do nome desse fórum. E majoritariamente, a maioria das pessoas que estão ali são pessoas físicas, são investidores pequenos, traders, day traders e tudo mais. Ou seja, a sardinhada aí que a gente já conhece do nosso dia a dia, né? A manada geral. E parece que essas pessoas se juntaram e falaram: cara, a gente está cansado de perder dinheiro no mercado, a gente está cansado de perder para os bancos, para os fundos de investimentos, vamos dar o troco, vamos se unir e vamos quebrar um banco, vamos quebrar um fundo de investimento, ou seja lá o que for. E qual foi a estratégia dessas pessoas que se uniram nesse fórum para conseguir isso? E todas ficarem ricas. E só para você ter uma noção, foram mais de 15 bilhões já de prejuízos para os grandes bancos e fundos de investimentos. 15 bilhões dá para você fazer mais de 15 mil pessoas milionárias nos Estados Unidos, em dólar, tá? A gente tá falando de dólar. Mas voltando a falar da estratégia, como que essas pessoas escolheram essa ação e qual foi a estratégia para poder fazer essa ação disparar e acabar com os vendidos ali daquela posição? Em primeiro lugar, eles identificaram uma ação que estava sobrevendida, que tinha muito vendedor, né? Ou seja, o volume ali de shorts, de vendedores posicionados na venda, era muito alto. Essa ação foi a GameStop. A GameStop é uma empresa que vende consoles de videogame, tá? Então vende PlayStation, só que são lojas físicas. Imagina a Blockbuster de filme, tá? Você ia lá alugar seu CD. Hoje em dia, ainda mais com a pandemia, ninguém mais vai comprar um videogame numa loja física. As pessoas compram tudo online. E a GameStop viu aí as ações dela despencarem e era uma empresa condenada à falência. E se uma empresa vai falir, não tem compradores. A ação valia cerca de 4 a 5 dólares ali aproximadamente em setembro do ano passado, quando tudo era acabado praticamente para essa companhia e o fim dela era praticamente certo. Uma vez identificado a ação que tem um grande número de investidores vendidos, né, grandes fundos e bancos vendidos ali naquela ação, apostando que a empresa vai falir, começa a estratégia para subir, disparar o preço dessas ações e fazer as pessoas que estão vendidas, os investidores que estão ali vendidos, estoparem a posição deles, fazendo o preço subir mais ainda. Mas eu vou te explicar passo a passo como que foi a estratégia desse fórum aí, dessas pessoas, para tudo dar certo, porque não basta você simplesmente
mandar no grupo de WhatsApp, mandar no grupo de Telegram de seus amigos traders e falar: vamos todo mundo comprar, porque vocês não vão ter um volume tão alto assim para conseguir fazer isso se vocês não fizerem da maneira correta. O primeiro passo da estratégia foi comprar opções dessas ações fora do dinheiro, ou seja, tem um market maker dando liquidez ali para essas opções, para essas calls, que é chamado essas opções fora do dinheiro, então você ia comprar call. E aí entra um volume muito grande de pessoas comprando calls. Os market makers, que são os provedores de liquidez dessas opções, eles precisam se posicionar nas ações, porque eles são somente provedores de liquidez. Então eles se travam. Quando eles vendem aqui, eles compram lá na ação. Então, comprando a call, você obriga o market maker a comprar a ação. Então, você está comprando a call do market maker, o market maker está precisando comprar no mercado. Isso já vai causar um aumento aí no nível do preço. Segundo, além do market maker comprando, essas mesmas pessoas que compraram as calls estavam comprando as ações. Então, a gente já tem dois compradores aí: os market makers e as pessoas que estão comprando as calls. Terceiro ponto: essa tomada aqui dobrada de ação vai causar um deslocamento rápido no preço, e uma ação barata, uma pequena variação, representa uma grande percentagem. Ou seja, a ação valia R$ 5,00, se ela subir para R$ 5,50, ela já subiu 10%. E vários fundos de investimento e bancos de investimento têm os seus stops disparados aí quando a ação começa a ter uma variação grande, tá? Então, quando a ação subiu 10%, 20%, começa a entrar stops também de investidores. Esses stops aí dessas posições vendidas são chamadas de short squeeze. Ou seja, o que está acontecendo é que nós temos 3 volumes grandes de compradores e vai faltar liquidez do lado da venda. A ação já é uma ação com pouca liquidez, naturalmente, por não ser uma ação boa. Seria como Forja Taurus, vamos assim dizer, aí da Bolsa Brasileira, uma ação que está ali esquecida e que eu fiz um excelente trade nela. Obrigado, Forja Taurus, lá em 2018, na eleição do presidente brasileiro. Então, por ter pouca liquidez, fica pior ainda a situação, porque o spread começa a ficar cada vez mais alto. Quanto mais comprador entra, maior o spread vai ficando e mais rápido vai subindo o preço, mais rápido vai se movimentando para cima, o que vai causando mais stops, e aí fica uma bola de neve do preço disparando, porque aciona stop, as pessoas não param de comprar, ninguém dá liquidez na venda e o preço vai continuar subindo disparadamente, chegando aí nos 7.400% de variação, que nem eu falei para vocês no começo desse vídeo. Outra coisa que ajudou a ação da GameStop disparar foi um tweet do Elon Musk. Sim, Elon Musk tweetou GameStonk, se referindo ali subliminarmente a essa ação. E semana passada, durante esse mês, na verdade, ele já tinha tweetado algumas outras ações, e toda a ação que ele sequer comenta, ele falou: use Signal, que é uma empresa parecida com o WhatsApp. E essa ação disparou imediatamente após o tweet dele. Quando ele falou GameStonk, as ações da GameStop dispararam mais ainda. E tem um motivo do Elon Musk ter feito isso. A Melvin Capital, que é o fundo que estava super posicionado na venda da GameStop, foi um dos players que ficaram short em Tesla, ou seja, apostando contra a Tesla por mais de uma década. Por mais de 10 anos, a Melvin Capital ficou ali posicionado, vendido, impedindo as ações da Tesla subirem. Então o Elon Musk tem um fundo de rancor aí, tem uma raiva contra esse gestor da Melvin Capital e está aproveitando aí para fazer o gestor se ferrar um pouquinho mais. E aí a gente entra numa questão: os grandes players sempre fizeram esse tipo de manipulação do mercado porque eles têm um volume financeiro muito grande. Mas, e agora que as pessoas físicas estão descobrindo o poder que elas têm no mercado? Isso não é nada ilegal, afinal é uma conversa num grupo de amigos e falando: vamos comprar essa ação, vamos ver o que acontece. E as pessoas saem comprando ali, o preço sobe e causou um baita de um prejuízo aí para alguns bancos e fundos de investimentos, que estão quebrando, inclusive, por conta dessa movimentação na GameStop. Então me diz aí, comenta, você acha justo essa movimentação das pessoas físicas? Será que é legal essa tomada das sardinhas agora para cima do mercado financeiro, descobrindo a força que se existe quando você junta o grupo?
eu acho que é ok, não tá fora das regras, sabe? Então se você quer culpar alguém, que culpe as regras, não as pessoas, certo? E até mesmo porque, como eu disse, os grandes bancos, grandes fundos de investimento sempre fizeram esse tipo de manipulação no preço de várias ações aí com pouca volatilidade, principalmente com pouca liquidez. E como eu disse, fundos de investimentos e bancos já faziam isso. Será que chegou a nossa vez de pessoas físicas mandar no mercado? Eu acho legal. Um dos maiores prejudicados aí nessa subida repentina das ações da GameStop foi o fundo de investimentos Melvin Capital. Esse fundo é um baita fundo de investimentos lá nos Estados Unidos que tem uma performance over market, tá? Eles conseguem performar aí muito acima do mercado. Nos últimos anos eles mantiveram um retorno aí na casa dos 30% ao ano, o que é um baita de um retorno quando a gente fala de um fundo de investimentos negociando com bilhões. E esse fundo estava posicionado vendido nas ações da GameStop. Só para você ter uma noção, somente no mês de janeiro o fundo da Melvin está com prejuízo maior que 30% e precisou receber um empréstimo aí da Citadel e da Point72 de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Outros motivos que fizeram a ação da GameStop ter tantos vendedores e ser escolhida para esse tipo de movimentação foi que a ação valia muito pouco ali, aproximadamente de setembro do ano passado, setembro de 2020. Chegando em novembro, chegando no final do ano ali, a gente teve um novo investidor especializado em e-commerce entrando para a companhia, ou seja, isso é positivo para a ação, certo? E a gente teve o lançamento do PlayStation e do Xbox, que são consoles, então isso também era positivo para uma empresa que vende consoles. Só que, mesmo com esses pontos positivos, os vendedores não queriam deixar o preço subir e eles aumentaram, alavancaram aí a sua venda. Só que mesmo com esses pontos positivos, os vendedores que estavam apostando na falência da empresa não queriam deixar o preço subir e aumentaram aí, dobrando as suas posições conforme o preço subiu um pouco, fazendo as ações retornarem. Porque a ação que saiu ali de R$5 foi para R$20 até dezembro, ou seja, uma valorização aí muito grande num curto período de tempo. E lembrando, quando você compra uma ação, o seu prejuízo máximo pode ser de 100%. Você pode comprar uma ação, seja lá que preço for, e ela quebrar e ir à falência, você perdeu todo o seu dinheiro. Agora, quando você vende uma ação, o seu prejuízo é imensurável, porque não tem limite de alta. A ação pode subir 400%, 300%, 1000% ou até mesmo 7.400%, como foi o caso da GameStop, que saiu dos R$5 para R$372. E se você parar para olhar agora um pouco mais para o cenário nacional, a gente tem algumas empresas aí que foram as mais desvalorizadas do ano de 2020 que causaram prejuízo em muita gente, principalmente as pessoas físicas. É a Conga, IRB Brasil, Cielo, Embraer, entre outras. Inclusive eu fiz um meme até no meu Instagram e postei ele antes de ontem. Meu mandar, meu último. Vou mandar. Agora, você já imaginou o que essas pessoas físicas poderiam fazer com essas ações caso elas se unissem, assim como os americanos fizeram com a GameStop? Pois é, alguns brasileiros já estão pensando no caso e eu já recebi até alguns prints aí em grupos falando: vamos todos comprar IRB às 3 da tarde no dia tal. Mas é necessário um pouco mais de estudo aí sobre o que você vai fazer, porque, como eu disse, não foi uma operação simples de sair comprando ação. Eles compraram as calls para os market makers comprarem as ações e eles compraram as ações causando aí um reboliço e aí sim um short squeeze que entra nesse efeito bola de neve. Bom, comenta aí o que você acha disso tudo, comenta o que você acha dessa ação aí da sardinha se unindo para poder caçar os tubarões do mercado financeiro, para arrancar aí o dinheiro dos grandes bancos. Se essa moda pega no Brasil, a gente vai ver muito gestor, vai ver muito banco chorando aí de perder dinheiro e muita gente ficando milionária da noite pro dia, assim como os americanos também ficaram. Muito obrigado por ter assistido, deixa o seu comentário aqui, por favor, compartilhe nos grupos, quem sabe a gente espalha essa ideia e as pessoas se mobilizam, e eu vejo vocês no próximo vídeo.